E para levar essa missão, olhando para fora, o próprio Gaudium et Spes, no número 4, diz o seguinte: para levar a cabo esta missão, é dever da igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre as ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações e o seu caráter tantas vezes dramático. Esse parágrafo levanta dois pontos que eu quero tratar aqui: sinais dos tempos e conhecer e compreender o mundo em que vivemos. Primeiro, sinais dos tempos, que é um conceito teológico importante que eu acho que a gente precisa recuperar, né? Primeiro, sinais dos tempos se opõe ao quê? A sinais dos céus. Porque essa é uma discussão de Jesus, né? Quando, não lembro mais se era fariseu, os escribas, pede sinais do céu, sinais que vêm do céu, se Jesus diz: eu dou sinais dos tempos. Se você não é capaz de entender sinais dos tempos, não é sinais dos céus que vai resolver. E o que sinais que vêm do céu? Né? Essa é uma imagem para dizer das coisas divinas, das coisas que nós temos certeza absoluta, que não há ambiguidade e não está marcado pelos paradoxos e contradições da história, que as pessoas procuram nas religiões. Isso é muito importante. Voltando à experiência da minha filha, um dia minha filha pergunta assim: pai, é verdade que Jesus andou sobre as águas? Ela já tinha 18 anos, então eu achei que ela merecia uma resposta mais simples do que quando eu tinha 6, 7 anos, fazer perguntas assim. Eu disse: depende, filha, sim e não. Eu falei: de novo não, pai? Ou é sim ou é não? Porque eu vou à igreja, quero Deus, exatamente para sair das ambiguidades, contradições e inseguranças da vida. Só que aí é o movimento de sair daqui para o céu. E o movimento do cristianismo é que Deus vem de cima para baixo. É inverso. Ah, mas o povo que vai na igreja quer ir para o céu. Isto, você não dá para o povo o que o povo quer. Isso é lógica do marketing. A razão de ser da igreja é ser anunciadora da palavra de Deus. E nós não gostamos da palavra de Deus. Não conheço um profeta na Bíblia que tenha gostado. Todos brigaram. Todos resistiram. C.S. Lewis, vocês conhecem o livro As Crônicas de Nárnia? Tem filmes. O autor desse livro, que era um ateu, agnóstico, convicto, que se converte, ele tem uma afirmação muito legal, acho muito bonita. Diz assim: Deus não é bom, Deus é amor. Quem é bom faz coisas boas a pessoas. Quem ama quer que a pessoa cresça. É diferente. E a gente quer entregar as coisas que as pessoas pedem, mantê-las na infantilidade, porque isso dá até para os ministros religiosos a ilusão de que tem controle sobre o divino. E Jesus não oferece sinais dos céus, oferece sinais dos tempos. E em que consiste o sinais dos tempos? Sinais dos tempos não é desgraça. Sinais dos tempos são as ações messiânicas que Jesus faz e que ele deixa aos seus discípulos a missão. Rubem Alves, na sua tese de doutorado, que foi reeditado uma edição com sem problemas, mas que vale a pena ler, da Esperança, de 68, né? Na verdade, o livro original era para uma teologia da libertação. Aí o editor disse que ninguém conhecia isso, aí trocou para uma teologia da esperança humana. Ele escreveu Teologia da Libertação em 68, em Bristol, né? Depois no Brasil saiu como Da Esperança. Ele diz assim, que o pensamento grego vai do sensível para inteligível. Vocês lembram de metafísica, essa coisa, né? Do contraditório ao racional, ao que une.
Enquanto que o pensamento hebraico via os eventos libertadores mais como vetores que tornavam possível uma extrapolação em direção ao futuro. Para ele, a teologia consiste numa tentativa de ler os sinais dos tempos, de se descobrir a verdade libertadora dos eventos presentes, onde os acontecimentos fossem expressões da eficácia libertadora, apesar de. Ele tem uma diferença faz uma diferença entre esperança e otimismo. O otimismo, eu tenho razão de ser, por isso eu sou otimista por causa disso. Esperança é o contrário. Apesar de tudo isso, ainda espero. E o grande mestre João Paulo II diz: se para alguma coisa serve teologia ainda, é para interpretar esses sinais do reino de Deus. Desculpe, sinais do tempo, por menores que sejam, porque ali aponta para a novidade que Deus semeia, que sopra. Se agora eu vou ler o mundo de hoje, não de uma forma abstrata, a partir dos sinais dos tempos, eu preciso entender um pouco o que significa modernidade. E aí eu quero, introduzir uma discussão importante. Porque o Vaticano II é a abertura da igreja para o mundo moderno. Hoje tem gente que diz: vivemos no mundo pós-moderno, vivemos no mundo hipermoderno, na modernidade líquida. Tudo depende da compreensão do que é moderno. Seja pós, pré, hiper, ou dialogar com a modernidade, depende do que é moderno. E a minha suspeita, baseada em leituras e seguindo alguns autores, é que nós aceitamos a definição do que é moderno dada pelos ideólogos da modernidade. Os filósofos dizem: modernidade é isso, ótimo. E a gente não pergunta se a gente deve confiar nesses filósofos. Então, algumas características básicas. Primeiro, que a modernidade é secularização, defende o ateísmo, ou a emancipação do ser humano diante da infantilidade pré-moderna de obedecer a Deus, a religião. Então, a negação da religião, de um lado, e de outra, a modernidade é o momento da luz, da razão, e, portanto, da civilização. Então, o mundo moderno leva a civilização e a razão. E isso é muito importante, porque isso vai marcar também a discussão da educação teológica e a compreensão da teologia. A pergunta primeiro que falei: é realmente modernidade secularizada, ateia? E o texto do concílio tem uma frase, acho que genial. Diz assim, no item sobre ateísmo, diz assim: o ateísmo nasce muitas vezes de um protesto violento contra o mal que existe no mundo, ou de se ter atribuído indevidamente o caráter de absoluto a certos valores humanos que passam a ocupar o lugar de Deus. Ele diz: há Deus que se tornaram a Deus porque não conseguiram responder o problema do mal, o problema se Deus existe porque há sofrimento. Escrevi um livro assim: Deus existe porque há pobreza. Ou porque protestam contra a absolutização de coisas humanas, que a Bíblia chama de idolatria. Ora, se pensadores sérios assumem a postura ateia porque descobrem no mundo a absolutização de coisas humanas e que se chama isso de Deus, o mundo moderno não pode ser tão ateu. Não é verdade que o mundo moderno nega a religião. E é interessante que um dos autores antigos que diz isso, tá? E disse isso há mais de 100 anos atrás, é Max Weber. Marx já diria, tinha dito, mas com uma linguagem mais complicada. Max Weber diz o seguinte, no livro Ciência e Política, Duas Vocações. Ele diz assim: os gregos ofereciam sacrifícios a deuses das cidades. Nós continuamos a proceder da maneira semelhante, embora nosso comportamento haja rompido o encanto e se haja despojado do mito que ainda vive em nós. Aí pula um pedaço, ele diz:
A religião tornou-se, em nosso tempo, rotina cotidiana. Os deuses antigos abandonam suas tumbas e, sob forma de poderes impessoais, porque desencantados, esforçam-se por ganhar poder sobre nossas vidas, reiniciando suas lutas eternas. Quer dizer, não há diferença grande entre o mundo grego, antigo e de hoje. A diferença é que os gregos ofereciam sacrifícios a seus deuses encantados. Hoje oferecemos sacrifício aos deuses impessoais, porque o mundo moderno passou pelo processo de desencantamento. Para Weber, desencantamento não é negação da religião. É a perda do caráter encantado do mundo natural. A gente não explica mais o sol pelo espírito da divindade, nem a árvore pelo espírito da árvore. A gente explica pela biologia, pela física. Agora, na dinâmica social, um dos principais teóricos do que é moderno percebe que não há diferença. São deuses impessoais, portanto não tem cara de religiões ou mitos como antigamente, mas a lógica fundamental do algo absoluto para o qual nós sacrificamos vidas e outras coisas continua. Portanto, o ateísmo descrito pelo Gaudens Spes pressupõe um mundo idolátrico e não ateu e secularizado. A secularização, entendida como diminuição do poder público da igreja e instituição, ocorreu. Da separação entre igreja e Estado, ocorreu. Agora, da negação, sumiço, desaparecimento da lógica religiosa fundamental, não. Portanto, se a modernidade não é o que nós pensávamos ser, a missão da igreja não é anunciar Deus às pessoas que não acreditam em Deus. Não é levar religião às pessoas que não têm religião. Mas é discernir quais os deuses são falsos. E por quê? E qual Deus que é verdadeiro. Obviamente nós vamos dizer que é o nosso. Nós próprios Gaudens Spes diz, olha, nós, igreja, também anunciamos deuses não muito corretos, ou apresentam uma imagem equivocada. Basta estudar a história da igreja para ver isso, né? Então muda o que significa modernidade. E a modernidade é luz, razão que leva a civilização ao mundo, segundo ponto? Não. Existe um autor chamado Walter Mignolo, um argentino que está nos Estados Unidos. Ele tem 2 livros, infelizmente não tem em português ainda os 2. Um chama O Lado Escuro, Dark Side, do Renascimento, e mais recente, O Lado Obscuro da Modernidade. E ele retoma uma discussão colocada por Dussel em 1492. Em 1492 foi o encobrimento do outro. Porque em 1992, nos 500 anos da colonização, surge um debate muito interessante, que é a desencanto do marxismo, depois da queda do socialismo. Já uma crítica acumulada à razão ocidental, e é preciso reler 500 anos. Aí alguns autores começam a propor novas categorias. Primeiro, que a modernidade não começaria na Ilustração Francesa, mas em 1492, essa é a tese do Dussel, e que não haveria modernidade europeia sem colonização. Independente de quando começa o mundo moderno, a civilização europeia, das luzes e da civilidade, é a mesma que explorou a América e dizimou uma boa parte dos índios, colonizou e escravizou africanos, e colonizou e explorou asiáticos. Para quem não conhece histórias muito pitorescas, cotidianas, a Índia, que era a maior produtora de tecidos finos do mundo, quando os ingleses tomam poder na Índia, obrigam os indianos a exportarem matéria-prima de fio para suprir indústria que nasce na Inglaterra, com motor a vapor, para comprar de novo o manufaturado. Proíbem as mulheres de fazer a fiação em casa. Trabalham com roca.
e as mulheres são pegas fazendo roupa, para fazer roupa para os filhos, lhe cortavam a parte superior do dedo indicador, porque sem isso não podia mais trabalhar. Isso é a severidade. Isso é uma coisa meio esquisita. Não estou negando que a Europa produziu racionalidades científicas, discussões filosóficas interessantes, e foi também luzes. Mas que existe um outro lado. Mais ainda, Aníbal Quijano, um sociólogo peruano, ele mostra, com bastante documentação e uma coisa óbvia. Depois a gente vê, a gente fala, como a gente fez isso? Quando a Europa descobre a América, tem uma riqueza gigantesca a ser explorada. Não tem mão de obra, não tem trabalhador livre. Ou você escraviza, ou não retira. E lugares que a escravidão indígena não dá conta, tipo o Brasil, a escravidão africana é uma necessidade inerente à lógica da expansão capitalista do Ocidente. Senão não funciona. Só que tem um problema: como é que você vai escravizar se todos são filhos de Deus? Inventa uma ciência para dizer que nem todos são filhos de Deus. Tem raças diferentes. Raças inferiores não são gente. De início, enquanto a ciência não equaciona isso, a religião ocupa o espaço de dar consciência tranquila aos idólatras. Tem um salmo que diz: idólatra tem consciência tranquila, porque mata em nome de Deus. Então a gente batiza, eles ganham a vida eterna em troca da escravidão. Tá? Esse é o lado escuro da história cristã, tanto católica quanto protestante. Não sejamos só vitimizadores da nossa igreja, né? Mas, e não é só cristianismo, o budismo também tem suas histórias, né? Vá na Ásia, vai encontrar histórias semelhantes do budismo, legitimando opressões. Mas o que eu quero chamar a atenção é que há uma lógica intrínseca à expansão capitalista ocidental que articula o racismo, a escravidão e a expansão econômica. Esse é o lado escuro que não se conta. E a modernidade não é ápice de uma história linear. Isso é uma outra discussão. Antes da Grécia, a gente aprende história moderna como começou na Grécia e terminando na Europa. Quem contou isso? Alemão no século XVIII e XIX. Antes da Grécia, havia civilizações no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na China. A Europa do século XV era a periferia do mundo. Basta ir na Turquia para ver o que era, ou no sul da Espanha, Andaluzia, para ver o que era a civilização árabe.